Alô, meu povo! Professor Ezequiel Santos na sua tela e na sua TV Escola Jaboatão. Na aula de hoje, a gente vai falar a Terra no Sistema Solar. Mas o Sistema Solar, ele surgiu há milhões de anos e antes do surgimento do Sistema Solar, surgiu também o Universo. Como você está vendo aí na sua tela, o Universo surgiu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. A teoria mais aceita pelo surgimento do universo, à luz da ciência, a gente não está falando de religião aqui, à luz da ciência, a teoria mais aceita é o Big Bang. Mais ou menos 14 ou 15 bilhões de anos atrás, explodiu um átomo primordial e deu origem ao universo que nós conhecemos hoje. E claro que esse universo ele se expandiu e ao longo dos processos de expansão e de várias e sucessivas explosões, surgiram estrelas, planetas, meteoros, cometas e tantas outras coisas que talvez a gente nem conheça ainda, né? Porque nós conhecemos muito pouco do que está ao redor de nós, porque o universo não está lá em cima, ele está ao redor de nós. Lembre-se que o planeta Terra, ele está suspenso no universo, né? Suspenso não, ele está, vamos dizer assim, suspenso para que você entenda. Não tem nada apoiando ele por baixo, nem nada por cima. Ele está meio que flutuando ali. Enfim, quando a gente pensa em universo, a gente pensa também em estrelas. E o Sol é uma estrela, inclusive de quinta grandeza. E ao redor do Sol se desenvolveram ali planetas, né? E esses planetas fazem parte do nosso sistema solar. Tá aí, ó, o nosso sistema solar na sua Terra, claro, né? Ressalvadas as devidas proporções, ressaltadas inclusive. A gente não tem aqui intenção de mostrar tamanhos reais ou específicos, mas que você entenda que, olha aí na sua tela, nós temos o gigante Sol ao lado lá, quase que de lado, né? Claro, milhões de quilômetros de distância, de anos-luz de distância. Nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o terceiro planeta do Sistema Solar. Segundo a ciência, se estivéssemos mais próximo do Sol, não haveria vida. Se estivéssemos mais distantes do Sol, a vida também não poderia existir. Então, a gente está no lugar certo, né? Nós estamos no lugar certo e quando o planeta foi criado, estávamos na hora certa ali para pegar essa oportunidade. Brincadeiras à parte, após a Terra, nós temos Marte. A gente tem um cinturão de asteroide. Cinturão de asteroide provavelmente pode ter tido origem. Era para ser um planeta que não deu certo e ficou um monte de fragmentos orbitando no sistema solar e também circulando ao redor dos planetas internos, né? E aí nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse é um assunto que também você vê lá na sua aula de ciência. Não acho que você está na aula errada, não. Você está na aula de geografia, mas a gente também vê esse assunto em geografia. Afinal de contas, tudo é ciência, tudo é conhecimento. E aí, olha aí na tela. O universo e o sistema solar, tá? Nós temos a Terra como o terceiro planeta mais próximo do Sol, como eu já havia dito a vocês, e também o quinto maior planeta do sistema solar, atrás de Júpiter, o maior dos 8, Saturno, Urano e Netuno. Além dos planetas, outros corpos celestes fazem parte do sistema solar, a exemplo dos cometas e satélites, chamados de satélites naturais. Está aí na sua tela, claro, também ressaltada a devida proporção, que não é a proporção que está na imagem, mas nós temos o nosso satélite natural, a Lua. Tá? A Lua é o nosso satélite natural que interfere aqui na dinâmica, por exemplo, na dinâmica das marés, nos ciclos das marés. E alguns planetas possuem satélites naturais além da Terra. Tá? Nós temos ali Marte, que tem 2 satélites. Nós temos também a Terra, com um único satélite, um satélite solitário. Algumas teorias dizem, inclusive, que a Lua já pode ter sido um dia um pedaço da Terra. Mas isso é uma outra história, é um outro assunto para um outro momento. Querendo entender aqui que a Lua é um satélite natural. Professor, existem satélites sem ser naturais? Existem. Os satélites artificiais que estão ao redor do planeta, né, monitorando cada massa de ar, cada deslocamento de vento,
cada deslocamento das correntes marítimas, né? Os satélites que vigiam, satélites de vigilância. Então existem satélites chamados de satélites artificiais. A Lua é um satélite natural. E a forma da Terra? Olha aí na sua tela que o formato do nosso planeta, ele é dito que ele é um geóide. Por quê? Nessa figura 3 que você está vendo, nós temos aí o círculo azul, chamado de elipsoide, tá? O círculo marrom do meio, chamado de geóide, que seria ali, não é uma esfera perfeita, você vê que o círculo ele não sai perfeito, parece o professor desenhando a Terra no quadro, né, que nunca acerta. E o círculo verde, que acompanha ali, se a gente pudesse pegar os relevos terrestres e desenhar, a gente teria essa imagem aqui que parece quando o professor que escreve com a mão direita vai escrever com a mão esquerda o círculo no quadro, que sai desse jeito aqui também. Então, são várias representações para dizer para você que o nosso planeta não é uma esfera perfeita, tá? A forma dela é um geóide e isso é explicado, né, pela física, que devido ao movimento de rotação, que é aquele que a Terra faz girando ao redor dela, vai fazer com que o equador ele se alongue e os polos se achatem. Isso pode fazer que a Terra assuma esse formato aí, o formato de geóide. Não é uma esfera perfeita, é achatado nos polos e alongado no equador. E aí tem um detalhe, que é o seguinte, esse formato de geóide da Terra, esse formato que não é plano, que não é quadrado, né? A Terra não é plana, que fique claro isso aqui. Uma das provas que a Terra não é plana é o aquecimento diferente dela em cada um dos pontos, né? A gente tem lá a linha do Equador, é uma área que recebe uma quantidade de calor maior, porque inclusive pelo formato está mais próximo, tá? A gente vai ver que essas áreas aqui, ó, eu vou chamá-las de... Deixa eu ver aqui para eu não confundir vocês. Eu vou chamá-las de área 1, área 2 e área 3. Olha aí na tela, área 1 no Equador, área 2 no Trópico de Câncer e área 3 no no Círculo Polar Ártico. Vem aqui comigo de novo. Área 1 no Equador, área 2 no Trópico de Câncer e área 3 no Círculo Polar Ártico. E aí você observa o seguinte, ó. As áreas 1, 2 e 3, elas vão receber igual quantidade de energia solar. A quantidade de energia vai ser a mesma. Só que aí vai ter um detalhe. Devido ao formato dessa área, a quantidade de energia vai ser a mesma, só que a área 1 é mais iluminada e aquecida porque concentra em uma superfície menor quantidade de energia. É como se você pegasse, você pode fazer o teste em casa. Pega teu celular, tá? E liga a lanterna dele e aponta para tua mão, bem pertinho da tua mão. Tu vai ver que vai começar a esquentar. Se vai bem pertinho, vai começar a esquentar. Se você distanciar e ficar ao mesmo tempo, não vai ficar quente. Você aumentou a área iluminada, mas a temperatura gerada diminuiu. Se você aproximar o celular, deixar ele alguns segundos ali perto da sua mão com a lanterna ligada, a quantidade de energia vai ser a mesma, que é a mesma lanterna, o mesmo celular, mas o calor vai aumentar porque a área iluminada diminuiu. Então é por isso que o Equador é mais quente, porque apesar de todos os pontos receber a mesma quantidade de energia, todos os pontos receber a mesma quantidade de luz, o calor gerado aqui vai ser maior no Equador devido à área ser menor iluminada, tá? E assim, ó, quanto mais a gente se distancia do Equador, mais aumenta a área iluminada por conta do formato da Terra, consequentemente, a energia vai ser a mesma, mas é como se você estivesse distanciando o Sol desse ponto. Então, a quantidade de calor produzido aqui vai ser menor. As áreas próximas do Equador vão ser mais quentes e as mais distantes do Equador vão ter uma temperatura menor, chegando até o polo mais frio. E aqui, ó, coloquei um exemplo para vocês. Um exemplo bem legal que mostra justamente como que chega o raio solar. Nessa área daqui ele chega quase que em pé, formando um ângulo de 90 graus. A gente vai ter uma imagem aí, né, de um calor, de coqueiros, de praia, que representa, de mar, que representa aí essa zona tropical, onde as temperaturas vão ser mais altas.
Nessas áreas dos trópicos, nas zonas temperadas, o raio chega inclinado, então, apesar de chegar a mesma quantidade de luz, mas o calor gerado vai ser um pouco menor, seria as zonas temperadas. E nas áreas dos polos, a gente tem uma inclinação ainda maior, o calor gerado aqui vai ser bem baixinho, e qual é o resultado? Zonas polares. Então, o formato da Terra, ela vai ter essa como característica essa diferença de temperatura nas regiões, beleza? E aqui as zonas de iluminação, zona equatorial, quente, zonas temperadas, mais frias, e zonas polares, mais frias ainda. Então vamos ao desafio, né? Você vai pegar um mapa, seja na internet, no seu livro, ou em algum lugar que você achar um mapa, e vai tentar, nesse mapa, achar as áreas de iluminação e de aquecimento. Você vai escrever nesse mapa lá, zona equatorial, tropical, zona temperada e zona polar. E destacar um país em cada uma dessas zonas, beleza? Continua com a gente. Valeu por hoje e fica aqui com a nossa TV Escola Jaboatão.